vai chegando. E não sem antes dizer que hoje estamos dando início a uma nova fase do Ponto Contra Ponto. Nós vamos mudar o horário do programa a partir da próxima semana. Passaremos a apresentar a partir das 20 horas, das 20 até as 21 horas, conforme pedido, conforme decidido por aqueles que estão nos acompanhando. As pessoas acharam melhor esse horário e nós, então, vamos promover essa mudança. Também temos uma mudança. Temos que realçar aqui em forma de agradecimento a nossa querida amiga Rebeca Vilela, que conosco compôs aí os primeiros programas do Ponto Contra Ponto, fazendo conosco a parceria dos comentários. Ela que é psicanalista e fez tão bem todos os primeiros programas aí do Ponto Contra Ponto, e agora anuncia um novo trabalho, e por isso mesmo estamos aqui para convidá-los também a seguir, e a partir de agora, concluindo aí a atuação da Rebeca no Ponto Contra Ponto, ela passa agora para um novo projeto, um grande projeto, Voos Mais Altos, e você pode seguir a partir de agora, aqui mesmo no perfil do Instagram, o perfil é Vida Louca Mente Sã. Vida Louca Mente Sã é um projeto de podcast, videocast, que envolve Instagram, envolve canal no YouTube de mesmo nome, né? Vida Louca Mente Sã. Nosso abraço para a Rebeca, para toda a equipe que vai compor com ela aí esse novo projeto, esse novo programa. Sucesso, obrigado, mil obrigados aí pela participação conosco. Já estamos aqui com a professora Silvana Lobo e com a professora Andréa Vasconcelos. Resta por chegar nosso querido colega, professor Guilherme Orlando, que está enfrentando alguma dificuldade lá, a mais aí do que a nossa normal dificuldade. Não estamos conseguindo ainda conectar. Mas daqui a pouquinho ele pede a participação. Se já estiver nos acompanhando aí em vídeo, professor Guilherme, peça para participar. Inverta a sua câmera, parece-me que está virada. Você já está chegando aqui em vídeo para mim. Faça a inversão da câmera aí embaixo aí. Aquela posiçãozinha de virar aí. Você tem aí um controlezinho. Microfone, câmera, inversão de câmera. Essa é a novidade do Instagram, que agora permite essa reunião com até 4 pessoas simultaneamente. E por isso mesmo nós estamos todos apanhando aqui da tecnologia ainda. Mas não há de ser nada, em breve, o professor Guilherme retorna, ele já tentou conexão novamente. Vamos ver aqui se chegou. Não chegou. Daqui a pouquinho, o professor Guilherme nos pede conexão aqui, a gente autoriza e ele adentra. Nós podemos começar a bater um papo aí, Rachid, se você me permitir a opinião, e vamos deixar o Guilherme pegar. Sim, senhora, sim, senhora. Chefe manda e a gente obedece. Aqui nós estamos diante de 2 chefes, e hoje pela manhã, palestrando lá para os juízes, juízas, servidores e servidoras do TRE, eu dizia que a ordem da professora Silvana Lobo a gente cumpre, a gente não discute. Agora sim, acho que vai dar certo. Vamos acessar aqui mais uma vez, professor Guilherme Orlando, para a gente dar início aí com todos já na cena composta. Agradecer a todos e todas que já estão nos acompanhando. Olha ele aí, fazendo charme para a entrada. Resolvi alguns problemas técnicos aqui, mas a coisa fluiu. Estou debutando aqui, por incrível que pareça, né? Então... Pois é, mas eu estava dizendo antes de você entrar dessa nossa inauguração, nesse novo formato do Instagram, com 4 pessoas simultaneamente, e é difícil mesmo, mas está aí, funcionou, já estamos devidamente debutados, né? Agora, veja bem, pela manhã eu pedi o Guilherme, falei, Guilherme, me manda uma foto aí de última hora para a gente colocar aqui na arte. Isso. Ele me manda uma foto do Brad Pitt. Mandou uma foto do Brad Pitt, mas eu pedi para rechaçar, porque estava muito mais feio, você está muito mais bonito assim, viu? Parabéns. Lindo. Isso que é bondade. Meu querido, pois é. Olha, eu vou adverti-los aqui do seguinte, o Instagram tem um delayzinho aí na hora da gente conversar, viu, Guilherme? A gente fala aqui, embola um pouquinho, a gente tem que esperar o outro falar um pouquinho, mas é porque a coisa está se ajustando. Agradecer a todos e todas mais uma vez e dizer que o nosso tema de hoje é para lá de sério, para lá de profundo, porque ele mexe com uma das atividades que está ligada diretamente à criação. Né? A criação, ela envolve, antes de mais nada, o poder divino de criar o trabalho, porque, afinal de contas, o próprio Senhor, o Criador, fez a Terra, fez o mundo ou os mundos, né, em 6 dias para descansar no 7º dia. E, fazendo o mundo, ele nos deixou o legado, esse trabalho, que muitos interpretam como sendo até uma punição,
já que no Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 19, nós encontramos a máxima de que comerás do suor do teu rosto até que voltes ao pó de onde vieste, né? Nós vamos comer do suor do rosto. Mesmo estando em estado de aposentados, nós continuamos trabalhando todos os dias. Viver é trabalhar. Entretanto, em compensação, nós temos que o trabalho dignifica o homem. É uma máxima também, já que, sem produzir de qualquer natureza, nós não podemos nos considerar humanos de verdade, já que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. O nosso trabalho é criar, é transformar as coisas que ficaram a nós legadas à nossa volta, transformando as matérias-primas, os produtos brutos, em utensílios, aquilo que nos sirva, mas de maneira nenhuma deveremos escravizar o homem, o nosso semelhante, o homem lato sensu, o homem e a mulher, de uma forma exploratória. E isso nós podemos concluir, e eu tenho certeza que o professor Guilherme vai concordar comigo, e daqui a pouco vai pontuar, ele que tem trabalho, inclusive, publicado na área, vai falar de Leviatã, uma obra de Hobbes, que vai colocar uma conclusão de que, efetivamente, o homem é o lobo do homem. Repetindo, né, Platos, né, que em Roma afirmara que essa figura do homem que sacrifica o próprio homem é o lobo em pele de cordeiro e que muitas vezes é o principal inimigo da humanidade. Nós estamos como estamos porque somos como Pela somos. ordem. Se quisermos... Respeitar esse trem do lobo aí, que não ficou bom isso não. Nem todo lobo é o lobo, não. Tem o lobo bonzinho, que é o meu caso. A loba, no caso. Pela ordem. Deixa isso para os seus amigos e irmãos. Essa pontuação já é de pronto um reclame, que vai chegar a hora certa de falar. Mas, no fundo, essa representação que até da fala de Hobbes, que é de Plato, na verdade, ela faz concluir que, na verdade, o homem tem potencial para o bem. O homem não tem o potencial para o mal. Ele desenvolve o potencial para o mal a partir do momento que ele se identifica como mais forte, como mais poderoso, e ao invés de proteger o mais fraco, ele passa a abusar do outro. Isso é a condição de escravo que, desde as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, nós temos presente na humanidade, e antes dela, né, dos tempos antes de Cristo, Platos era de 230 a 180 a.C., e nos legou essas considerações que chegam através de Hobbes em Leviatã, uma obra que vai fazer concluir que, efetivamente, aquele que se fala ser de Maquiavel é um ditado que, na verdade, não deveria existir. Os fins justificam os meios. No Brasil, nós tivemos até 1888 a prática da escravidão, né, a prática escravagista, que negociava pessoas como objetos, e uma lei que é de 1888, chamada Lei Áurea, que em apenas 2 artigos, assinada pela então Princesa Isabel, como sabido no 13 de maio, dizia e diz, né, é declarada extinta desde essa data a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. A lei é isso. E com isso, incrível que pareça, os conservadores da época conseguiram vencer os fazendeiros, não indenizando-os pela libertação daquelas pessoas que eram consideradas objeto, e de lá para cá algo já se andou, mas nem tanto. Nós precisamos hoje acordar todos os dias vendo os noticiários, inúmeras manchetes de prisões efetuadas de pessoas que vêm imprimindo a prática escravagista, seja nas grandes corporações de ofício, seja nas carvoarias, nas siderúrgicas, nas mineradoras, na atividade extrativista da madeira ilegal, no garimpo ilegal, e o pior, dentro das casas, até com as empregadas domésticas, os empregados domésticos, ainda submetido à chamada condição análoga à de escravo, ou seja, pessoas que em pleno século XXI vêm trabalhando diuturnamente, inúmeras horas por dia, em condições mínimas, né, de sobrevivência, sem dignidade, sem respeito, não somente ao arcabouço legislativo trabalhista, que já existe e já vem correndo para poder promover a pacificação social, mas, sem dúvida nenhuma, a ganância e a ambição dos senhores do dinheiro, do capital, ainda impõem ao trabalho essa eterna submissão. Por isso, hoje, nós convidamos aqui, com muito prazer, 3 grandes nomes, né,
do Direito, professora André Vasconcelos, que é professora do Direito do Trabalho, é coordenadora da extensão do curso da Universidade FUMEC, é uma ativista dentro da sua condição de conselheira da Associação Mineira da Advocacia Trabalhista, juntamente com a professora Silvana Lobo, que é defensora pública, atuante na advocacia criminal, junto à Auditoria Militar de Minas Gerais, também é diretora da Escola Superior da Defensoria Pública de Minas e coordenadora do curso de Direito da Universidade FUMEC, onde também leciona conosco aqui hoje. E, premiando a nossa noite, recebemos de última hora a adesão, o reforço do colega de time, professor Guilherme Orlando, com quem brincamos aí no início, ele que tem trabalho publicado em congresso internacional acerca do trabalho escravo, ele também que é advogado criminalista e vai nos brindar aí com considerações a respeito dessas práticas abomináveis. Caminhos, orientações, dicas, podemos não indicar todas as soluções, nós estamos aqui em ponto contra ponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. Até um relógio parado tem razão 2 vezes ao dia. Então, com as nossas falas iniciais, agradecendo a todos e todas que nos acompanham e estão prestigiando, queria começar perguntando e deixando aí, né, para cada um fazer a sua mensagem, saudação de boa noite, e começar conversando com a professora Andréia, que é a nossa especialista do trabalho, para poder dizer dessa questão, trabalho, escravidão. Uma boa noite a todos. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas, né? Agradecendo ao professor Rachid o convite, a participação da professora Silvana e Guilherme, mas sem maiores delongas, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar primeiro dessa coisa do trabalho escravo e condição de trabalho análoga a escravo. Qual que é a diferença? A primeira forma de trabalho reconhecida no mundo, forma de trabalho, foi, sem dúvida, a escravidão. E a partir do momento que o homem descobre, na força do outro, um meio de lucro e subsistência própria, ele faz disso um negócio. E o sistema capitalista se apropria dessa ideia e vai levando isso adiante no mundo inteiro, até o final do século XVIII, início do século XIX. Mas com o fim da escravidão no mundo, desse reconhecimento, né, do homem-objeto, nós passamos a ter aí o homem livre, todas as constituições já estabelecem a liberdade do indivíduo, nós continuamos, dentro da perspectiva capitalista, a manter pessoas subjugadas. E por isso a gente identifica como trabalho em condição análoga de escravo. Então, hoje, falar em trabalho em condição análoga de escravo, seja no meio rural, seja mão de obra estrangeira, seja no meio urbano, seria toda e qualquer forma de trabalho que não respeita minimamente a dignidade do indivíduo. Então, o que a gente percebe que o número crescente de casos que estão vindo à tona agora em razão dessa condição de trabalho, desse tipo de relação, tem ocorrido em nome da concorrência de mercado. Então, por exemplo, só para essa fala introdutória, se eu tenho confecções em São Paulo que conseguem colocar uma calça jeans a R$20, é porque existe toda uma linha de produção que antecede o produto, o resultado final dessa calça jeans, e certamente, em algum momento, alguém perdeu, ou pelo menos deixou de ganhar o que era devido. Porque não justifica alguém conseguir vender uma calça jeans a R$20 e uma outra pessoa, não vou falar nem de grifes, de marcas, não estou falando disso, ter normalmente, cumprindo a legislação trabalhista, pagando suas contas em dia, colocar a mesma calça no mercado a R$50. Então, em nome da concorrência, né, em nome do processo capitalista, do sistema capitalista, é que até hoje se mantém de uma forma muito perversa, né, esse tipo de relação. Então, inicialmente, eu queria contribuir com essa conceituação e passo a palavra aí aos colegas. Bom, obrigado, muito professora bem. Andréia. Professor Silvano. Quero agradecer ao professor Rachid por esse convite para participar hoje, já parabenizando também pela iniciativa
da continuidade do programa Ponto e Contraponto, que começou quando nós estávamos na ESA, não é verdade, Rachid? Eu, como diretora da Escola Superior de Advocacia aqui de Minas, da OAB, e o Rachid como coordenador, um dos nossos coordenadores de área lá na escola. E ele começou com esse programa exatamente na época da pandemia, quando nós tivemos a necessidade de nos contactar e de trocar, manter a troca de conhecimentos jurídicos e, em geral, através dos meios eletrônicos. E aí isso virou uma potência. E, em vez de usar Instagram e as redes sociais para bobajada, que a gente usa tanto para rir, para brincar, também é válido, é bom para a gente utilizar também para coisas úteis. E não tenha dúvida a respeito de um debate desse hoje. Olha que importante que a Andréia levantou. Ela levantou um aspecto da área do direito do trabalho que o sistema capitalista dificilmente vai deixar de ter um trabalho escravo. Eu vou puxar isso um pouco mais para a área dos direitos humanos, porque eu tive a oportunidade. A FUMEC me deu muito na vida, eu sou muito agradecida à FUMEC. E uma das coisas muito boas que ela me deu agora recentemente foi a oportunidade de lecionar a disciplina Direitos Humanos e Diversidade. E lecionando essa disciplina, falando exatamente sobre o rol de direitos da Declaração dos Direitos Humanos, nós temos lá que todas as pessoas têm direito de livremente escolherem os seus ofícios. E que os seus ofícios têm que ser, eu acho até, se eu não me engano, a palavra é indenizado, deve ser pago de maneira que cubra as expectativas da pessoa para o seu sustento próprio, mas não apenas para o sustento, mas o também de sua família, como para diversão, como para cultura, como para moradia. Então, o salário, os honorários que nós falamos na área do direito que vem de honra, é exatamente pelo trabalho que foi praticado. E as pessoas precisam receber de acordo com isso. E é interessante porque na esfera penal, nós tínhamos um crime descrito no artigo 149, que dizia apensamente isso: reduzir uma pessoa à condição análoga à de escravo. Ponto. O crime era apenas isso na redação original lá de 1940. E em 2003, eu costumo falar, e agora, né? Mas o agora é 2003, já tem 20 anos, mas é mais perto do que 1940, que é a época do Código. Nós tivemos pormenorizado o que é reduzir uma pessoa à condição de escravo. E aí é extremamente interessante como a gente vê se entrelaçar o conceito penal com o conceito trabalhista. Porque a legislação penal vai falar, olha, o que é um trabalho escravo? Muito simplesmente falando, é o uso é a troca da força física de trabalho por comida e lugar para ficar. Era só isso que o escravo recebia. E nem leite com manga ele podia tomar, ele não podia tomar leite, né? Podia chupar manga à vontade, que estava lá no mato. Mas leite não podia, então se inventou até isso para o escravo não tomar leite junto com a manga. E mais, né? A feijoada foi o resto que não era utilizado na casa grande, que os escravos utilizaram para fazer essa feijoada, que hoje é uma iguaria tão grande. Então, a escravidão, que hoje, às vezes, a gente faz até uma romantização dela, ela é muito dura. Porque estudando direitos humanos, hoje, no mundo, nós temos muito mais escravos do que nós tínhamos no final do século, dos anos 1800, no final do século XIX. É incrível quando a gente fala isso, mas hoje, no Brasil, nós temos um número maior de escravos do século XXI do que nós tínhamos lá no final do século XIX. Olha, mas que isso, professor? Não existe escravidão. O Rachid começou falando aí sobre a Lei Áurea, que está proibida escravidão e revoga-se todo o resto. Pois é, mas o que é escravidão hoje? É o não respeito à legislação trabalhista. Quando eu não respeito a legislação trabalhista, eu
faço daquele meu empregado, que é a terminologia que está utilizada, acho que ainda na lei ainda é esta, hoje se fala muito em colaborador, e eu acho bacana, porque empregado fica, às vezes, um pouco pejorativo, mais bonito se falar colaborador, mas o nome é esse, empregado. E se é o empregado, ele tem direito de receber o pagamento e de ter tudo que está previsto na legislação trabalhista. E hoje o que nós temos, André acabou de falar, o salário não é pago, equipamento de proteção não é dado, não se dá horário de descanso, se tem pessoas que não podem trabalhar trabalhando, não tem direito a auxílio nenhum, né, porque a carteira não é assinada, não se paga a previdência social para as finalidades, não deixa o empregado sair e se locomover, segura a carteira, retém a carteira dele para que ele não saia do emprego. Então, são várias condutas que caracterizam a redução análoga de escravos. E hoje, o Brasil ficou assustado, porque quando a gente ouvia falar disso aqui no Jequitinhonha, né, Guilherme? Nós tivemos um caso aí, ó. Quando ouve falar isso aqui no Jequitinhonha, quando ouve falar lá no Pará, quando ouve falar lá no Açúcar do Nordeste, tá tudo certo. A gente ouve falar, vira a página do jornal e lê o horóscopo. Mas nós nos assustamos com o caso nas grandes vinícolas do país de primeiro mundo que nós temos, que é o sul do Brasil, né? Então, nós nos assustamos pegando as grandes vinícolas com o trabalho escravo, trabalhadores acumulados em lugares sem condições mínimas de higiene, sem água potável, sem os pagamentos devidos, sem o respeito à dignidade humana. Direito humano é respeito. Então, quando não se respeita a legislação trabalhista, o que nós vamos ter? Nós vamos ter agressões ao direito trabalhista que caracterizam um crime, podem caracterizar um crime de redução à condição de escravo, que hoje é um crime grave. Eu entendo que seja um crime contra a humanidade, o Supremo ainda não entende isso, portanto, ainda há uma prescritibilidade, ou seja, as penas da redução à condição de escravo, elas prescrevem. E eu estou falando isso porque nós estamos no ponto e contraponto, e já sei que o Guilherme vem aí no contraponto. Isso mesmo. Pois é, muito bom. Eu já queria fazer aqui uma fala para os que estão nos acompanhando. Nós desativamos os comentários que ficam aqui exibindo sobre a tela e roubando as belas imagens, professora Silvana, professor Guilherme, que estão aí em ordem de chegada nas posições inferiores, mas nós temos aí o íconezinho da pergunta, que é essa interrogaçãozinha, viu, gente? A pergunta está aberta, a pessoa que quiser fazer perguntas ou outras considerações, aciona a interrogação aí embaixo e vai poder mandar as perguntas, e eu já vou administrando aqui, a gente vai mediando. Professor Guilherme, como é que esse ponto-contraponto aí que a professora Silvana já deixou o gancho? Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, agradecer ao Rachid aí pelo convite, muito honrado e merecido, tá? Então, eu vou tentar contribuir o pouco que posso aí e mais, né? A gente está entre amigos, então, uma delícia estar batendo um papo com vocês hoje aí sobre um tema que é tão delicado e, a meu ver, ele transcende, eu acho que até os limites que a gente tem do direito penal. Porque o direito penal, né, eu lembro do meu código quando eu fui para a faculdade, comecei lá nos anos de 1995, comecei a Silvana em 96, né? Ele era fininho, e aí ele foi crescendo, hoje você pega o Código Penal, mas está desse tamanho. E o que é o Código Penal, essencialmente, né? Ele é, na verdade, ainda um monumento à nossa incapacidade humana, porque a cada dia novos crimes são necessários, necessárias novas tipificações, porque está demonstrando que esse verniz que nós criamos, né? Esse direito de tinta, porque no fundo é isso, né? É um direito de tinta e papel, né? Ele se mostra tão ineficaz. E por que esse direito de tinta e papel, ele não vem cumprindo o seu papel, né? Olha só, nós estamos aqui, né, no século XXI, utilizando essa maravilha tecnológica que é a internet, conversando virtualmente, né, desmaterializados, mas no século XXI eu ainda falo de trabalho escravo. Como a Silvana falou, eu tenho mais escravos hoje do que eu tinha na época da escravidão, quando eles chegavam aqui aportados em navios negreiros. E aí o que me faz pensar isso é, de uma certa forma, nós estamos vivendo uma crise, né? E eu acho que essa crise se reflete em todos os aspectos, especialmente no direito. E essa crise me fez lembrar o filósofo Kant. O Kant, ele tinha algumas máximas, né, morais. E uma delas, eu acho interessante, eu acho que vem aqui ao nosso caso, que ele dizia o seguinte:
age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como um fim e nunca como um meio. Então, o que ele fala ali inicialmente, né, trata a humanidade como gostaria de ser tratado. Né? Um herói aí do amor pregou isso e terminou pregado numa cruz. Né? E até hoje nós não compreendemos isso. Então, o que o Kant coloca? Quando eu trato o ser humano, né, como um meio, eu coisifico esse ser humano. Eu transformo esse ser humano em coisa e ele é sublimado. Ele perde a sua noção humana, ele perde a sua condição humana. Quando eu pego os relatos que aconteceram nas vinícolas, né, os empregados falando que foram agredidos com cabo de vassoura, com spray de pimenta e outras formas de tortura. Né? Então, quando eu vejo isso, eu me lembro quando escrevi esse artigo com a professora Luciana, né, à época lá, nós pensamos um caso que foi julgado pelo Supremo, e a Silvana mencionou muito bem a redação antiga que nós tínhamos do crime de trabalho escravo, em comparação com a nova. A redação antiga era um cheque em branco na mão do juiz, eu dependia, na verdade, da interpretação dele e do consenso judicial, que é uma utopia, né? E eu dependia disso. Aí, a nova redação, o que ela faz? Ela traz mais elementos, né? E exige que essa condição análoga de escravo, o que seria isso, né? É resumido basicamente no quê? Em submeter o ser humano a uma condição que ele não deve ser levado, que é a condição que está abaixo do patamar humano. E aí, nós pensamos no julgamento que está nesse nosso artigo. Quem tiver curiosidade, eu sou um mero coadjuvante dele, procure no Comped de Vitória, publicado à época. Nós pensamos um artigo do Supremo e que mostra como que esse artigo antigo, né, ultrapassado já pela nova redação, ele fincou raízes nefastas na jurisprudência. E essas raízes buscam a sua seiva, né, buscam o seu alimento de uma ideologia perversa que perpetua a sociedade. Olha esse caso só para ilustrar. Um grande latifundiário, por sinal, integrante do Congresso Nacional, esse fazendeiro, não vou mencionar o nome, porque ele foi absolvido, né? Aí depois vão me acusar de calúnia aqui. Então, absolvido de forma irrecorrível, né? Então, sem mencionar nomes. Esse cidadão, um grande latifundiário, tinha empregados na sua fazenda que estavam em condições absolutamente desumanas. Para se ter uma ideia, os caras não tinham nem água potável para beber, tinham que compartilhar água com a água de uma lagoa que o gado bebia. Então você imagina, vai a mimosa lá beber água, mimosa não está nem aí, né, para higiene, vai fazer o xixi, o cocô dela ali. Então quando o funcionário ia beber aquela água, já tinha aquela nata por cima que ele tinha que tirar para ter acesso à água. Beleza. Começou a faltar alimento. O que os empregados tiveram que fazer? Caçar animais silvestres para se virar. Chegou num ponto que eles não suportaram mais. Aí um deles resolveu, né, aliciar os demais e falou, gente, vamos sair dessa Auschwitz, né, que é um campo de concentração onde nós estamos, né? Vamos sair daqui. E quando eles tentaram empreender fuga, os capatazes desse congressista, por incrível que pareça, começaram a atirar contra os empregados, para que eles retrocedessem. Aí um deles, mais inteligente, talvez como Ulisses, né, ele pega e grita para os demais, pessoal, corre e esconde atrás dos bois, porque nos bois eles não atiram. Putz. Ou seja, eles tiveram que usar do gado como escudo humano, porque o ser humano valia menos do que o gado. Então, quando a gente percebe o trabalho escravo, que essencialmente é isso, né? É desconsiderar a condição humana, é desconsiderar esse exercício tão difícil que a gente vem tentando, né, ao longo dos séculos, exercer, que é de olhar ao próximo como um irmão, e não como alguém que possa me dar algo, né, em troca, alguém que eu possa aproveitar, né, e olhar aquela pessoa, né, com a dignidade que ela merece. Eu falo assim, não adianta a gente criar tinta de papel, não adianta agora novos projetos, diante do novo escândalo do momento, para tentar reverter algo. Enquanto a gente não conseguir sublimar, de fato, né, alguns vícios sociais e começar, de fato, a entender o que é o trabalho. Então, se me permitam aqui, acho que eu falei até demais, né? Vou até citar aqui um trecho de um poeta, que eu acho que o que precisamos, essencialmente, é de poesia, né, um pouco mais de doçura na nossa vida. Khalil Gibran, para quem não conhece, presenteei a Silvana com esse livrinho aí, precioso, né? Precioso esse livrinho.
Khalil Gibran, ele escreveu o livro O Profeta, tá aí, ó. Então você vai acompanhar o trecho aí, Silvana. E só para quem não conhece esse livro, belíssimo, né? O Khalil Gibran criou que era uma figura chamada Al-Mustafa, que era o personagem principal do livro. E ele fica 12 anos numa ilha chamada Orfalésia. E, claro, o nome da ilha tem tudo a ver com os mistérios órficos, é tudo simbólico. Ele fica 12 anos e 12 anos é o fechar de um ciclo. Era um sábio. Ele ficou nessa ilha esperando que as pessoas fossem até ele buscar um pouco de esclarecimento. Aí um belo dia ele se cansa, depois desses 12 anos, né? É um ciclo que se fecha, ele resolve abandonar essa ilha. Leia-se, é a própria vida que ele abandonava, né? Ele já terminava a sua missão ali. E quando ele saía da ilha, embarcando num barquinho de volta à sua terra, as pessoas perceberam que perderiam aquele sábio e começam a correr até ele. E aí, as pessoas da sociedade, cada uma na sua profissão, começa a perguntar, ou na sua atividade, né, coisas essenciais sobre a vida. Aí chega a mãe e pergunta o que é ser mãe, o que é ter filhos. Aí, num certo momento, chega um lavrador. E esse trecho eu acho que é muito interessante e simboliza o que a gente trabalha aqui. Esse lavrador pergunta para o profeta, antes que ele embarque, vou colocar meu óculos, eu já ficando velho, né, gente? Então, para ler distância, eu preciso de óculos agora. Tem que passar nas óticas Fossari, fazendo aqui o jabá. Então, um dos nossos patrocinadores. Ótica Fossari. Mas item. Então, vamos lá. Então, olha o que ele diz. Então, o lavrador se acercou do Al-Mustafa e perguntou, fale-nos do trabalho. O que é o trabalho? E o Khalil Gibran é um poeta, mas é um filósofo, porque ele sempre traz respostas inesperadas. Aí ele diz assim, olha a resposta que ele deu ao trabalhador. Você trabalha para manter o ritmo da terra e da alma da terra. Quando você trabalha, você é uma flauta em cujo coração os sussurros das horas se transformam em música. Sempre lhe disseram que o trabalho é uma maldição. Vem da palavra tripalium, né? Para quem não sabe, que é um instrumento de tortura, a palavra trabalho. E o trabalho é um infortúnio. Mas eu lhes digo que quando você trabalha, realiza uma parte do sonho mais distante da terra, atribuído a você quando esse sonho nasceu. E mantendo-se com o trabalho, na verdade, você ama a vida. E amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais íntimo da vida. E quando você trabalha com amor, liga-se a si mesmo, um ao outro e a Deus. E o que é trabalhar com amor? E aí ele conclui. É tecer o pano com os fios desenhados em seu coração. Como se seus amados usassem esse pano. É construir uma casa com carinho, como se seu amado morasse naquela casa. É semear com ternura e colher a colheita com alegria, como se seu amado comesse o fruto. É cobrar todas as coisas que você modela com uma respiração do seu próprio espírito. É saber que todos os mortos, abençoados, estão ao seu redor e assistindo. Trabalho é o amor tornado visível. Muito bom. Olha, eu queria parabenizar o professor Guilherme, professora Silvana, professor André, já pelas considerações, me juntando aos colegas que estão parabenizando a todos aí. Professor doutor José da Paixão de Souza, lá da OAB de Contagem, nosso colega diretor, além de exímio advogado, é também um grande maratonista, se revelou, se descobriu no esporte aí. Estamos cumprimentando a todos aí. Doutora Michele Corlait também está nos acompanhando aí, como sempre, agradeço, né, e cumprimentando a turma toda. Foi aluno do Guilherme, salvo engano também, né, conhecido de nós todos aí, de OAB, das nossas empreitadas. Estamos parabenizando. Queria dizer ao professor Guilherme que o link do seu artigo poderá ser passado aqui para a gente. Nós vamos manter aqui no nosso canal, também no canal do YouTube. Aproveito para convidar a todos e todas para depois se inscreverem lá no canal do YouTube, ponto contra ponto, Rachid Silva, vocês vão localizar fácil, né? Se inscrevam, ativem lá os lembretes para serem acionados, para toda semana a gente bater esse papo aqui, que a partir de semana que vem passa a ser às 20 horas, não mais às 18 horas, a pedido aí da maioria dos nossos colegas, dos nossos seguidores. Bom, queria fazer aqui uma fala de números, só porque nós falamos aí em forma genérica, para lembrar aqui, em 1890, portanto, em 2 anos após a assinatura da Lei Áurea, o Brasil tinha 14.333.915 habitantes, segundo o censo.
O primeiro censo, aliás, foi feito em 1872. Ele antecedeu a abolição da escravatura. Mas, daquela população de 14 milhões, nós tínhamos 700 mil escravos que foram postos em liberdade. Eram 5% da população, portanto. Hoje nós temos uma população de 215 milhões de pessoas vivendo nesse solo brasileiro, aproximadamente, e nós temos inúmeros milhares de pessoas na condição de escravos, haja vista que somente nesse ano de 2023, o Ministério Público Federal, ou o Ministério Público do Trabalho, né, em suas campanhas, já conseguiu resgatar 923 pessoas em situação análoga de escravidão, inclusive aqueles citados aí nas nossas vinícolas do sul do país, onde, até por intercessão da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que cancelou a aquisição dos vinhos que são usados para celebrações, cancelou a aquisição dos vinhos em todo o território brasileiro, que era feito diretamente com essas vinícolas. Vejam bem, em nome de Deus e em nome do sagrado, explora-se o homem pelo homem, né? E, infelizmente, essa corrida capitalista desenfreada, desmesurada e injusta, ela se revela em todas as faces da sociedade. Também o advogado Wanderson Reis está dizendo que vocês acreditam que o fenômeno chinês seja uma grande causa disso? Ou seja, o fenômeno chinês que o advogado Wanderson fala, certamente, está ligado diretamente àquilo que a professora Andréia minimizou na sua fala em função do tempo, mas dizendo dessa exploração não só do capital, mas também dos meios de produção de matéria-prima, que faz com que a mão de obra escrava, e isso nos países asiáticos ainda é determinante para a alimentação desse consumismo norte-americano e, portanto, mundial, e a professora Andréia talvez possa nos falar a respeito, respondendo ao colega Wanderson. Lembrando a todos que quiserem fazer comentários, perguntas, usem aí o ícone interrogação, que está embaixo aí, ó, o balãozinho de conversa aparecendo do WhatsApp, né? E tem a interrogação, você pode fazer através dele, eu vou mediando a medida do possível, agradecendo a todos e todas pela participação. Professora Andréia. Bom, é tanta coisa para dizer que nós vamos ter que fazer esse programa aí vamos fazer uma série. Uma série, assim mesmo. Lembrando que o programa é rápido mesmo. Agora, chamando a atenção, o professor Guilherme toca num ponto importante, que é a questão do valor humano, né? A questão dos princípios, dos valores. A professora Silvana falou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que foram devidamente ratificados pelo Brasil, e o artigo 6º da Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, Principiológica, ela eleva o direito do trabalho à condição de um direito social e que o fruto do trabalho, ou seja, o salário, ele tem o requisito da suficiência, ou seja, ele deve suprir minimamente, né, a moradia, alimentação, saúde, vestimenta, lazer, daquele que trabalha e dos seus dependentes. Bom, eu quero tocar num ponto que eu acho importante para a gente pensar a respeito. O professor Rachid falou em números aí, o que nós tivemos depois da Lei Áurea. A pergunta que eu coloco é a seguinte: para onde que essas pessoas que eram escravizadas foram com o fim da escravidão? Porque eram pessoas que, na sua totalidade, trabalhavam no meio rural, ou lidando com a terra ou serviços domésticos. Qualificação profissional nenhuma. O Brasil estava num processo de industrialização em crescimento, né? E aí essas pessoas vão para onde? Elas vão para as cidades, para as vilas, para as comunidades que estão se formando. Tem o problema da raça, da cor, que também, naquele momento, já não diferente, muito diferente do que é hoje, né? Mas nós não tínhamos políticas que pudessem coibir com a prática do racismo, então eram pessoas negras, negros e negras, sem qualificação profissional e que vinham para a cidade em busca de melhores condições de vida. Desse caldeirão resulta a classe operária, que na década de 40, no governo do Getúlio Vargas, viu uma oportunidade, através do direito do trabalho, de criar um patamar mínimo civilizatório para a sociedade brasileira de um modo geral. Então, entra a classe operária, mas uma boa parte vai para o serviço doméstico. E o serviço doméstico,
Ele só foi regulamentado efetivamente, pessoal, para quem não sabe, em 2015. O trabalho doméstico não entra na CLT em 1940, ele é excluído. Na década de 70, em 1973, a gente tem uma lei do doméstico mais ou menos. Na Constituição de 88, alguns dispositivos dos direitos trabalhistas são aproveitados para os domésticos, mas até 2015 não se tinha o principal direito de todo e qualquer indivíduo: tempo à disposição daquele que se vale do seu trabalho para o seu conforto. Então, empregada doméstica até 2015 não tinha jornada de trabalho de 44 horas máxima. Simplesmente aquele que residia com a família ficava ali à disposição, da hora que acordasse até a hora que fosse dormir, pronto, acabou. E o direito do trabalho só deu conta de regulamentar com a Lei Complementar 150, onde estabeleceu as 44 horas. Então, esse é um ponto importante, essa exploração, esse rescaldo, né, que vem lá de 1888, exatamente, é a classe operária, né, são aqueles que permaneceram no meio rural, a exemplo da questão das vinícolas, a mão de obra estrangeira, porque chega aqui no Brasil também em situação irregular, né? O advogado Wanderson falou aí da questão da China. Essa relação com a China tem a ver com a concorrência de mercado, com a coisificação do trabalho. Isso já está sendo praticado aqui há muito tempo. E aí, para finalizar, eu acho que a gente só tem que pensar o seguinte: por mais que a gente tenha leis e a Constituição garanta, denunciar, né, denunciar e coibir essas práticas, porque a ausência de punição é que leva a essa conduta reiterada. Ou então punições muito brandas, né, levam a essa conduta reiterada. Por hora, é a minha contribuição. Vamos pontuar aqui, inclusive, professora Andréia, pegando o gancho aí, nós temos algumas questões. Primeiro, questão do trabalho doméstico, né? Não só doméstica, mas também o doméstico, né? O caseiro, né? Aquele que mora no sítio, etc, etc. Também a empregada doméstica, figura trazida aí para a nossa sociedade como sendo uma vítima social, num primeiro momento, era a mocinha que era do interior, que queria estudar aqui na capital, e aí íamos lá, buscávamos essa mocinha, 12 anos, 10 anos, ela vai estudar lá em Belo Horizonte. Vinha para a capital, aqui ela morava. Recentemente, em entrevista aí, parece, numa grande emissora de televisão, dizia-se de uma senhora que dormiu por 40 anos no sofá da casa da família, quando inclusive havia disponíveis lá camas, quartos, ela dormia nesse sofá, ali ela alimenta, ela recebe alimentação, dorme no sofá por 40 anos e trabalha do nascer ao pôr do sol, na hora que acorda até a hora que deita, para poder atender a luxúria daqueles que dela exploram e ainda dizem que estão fazendo caridade, né? Porque trouxeram para poder estudar em Belo Horizonte. Tem 40 anos que ela nem estudou, porque trabalhava do nascer do sol até a hora de dormir meia-noite lá. Bom, esse é um ponto que continua acontecendo, a exploração do trabalho das pessoas que vêm na condição de quase da família, né? Não só no emprego doméstico, mas também nas fazendas, o retireiro de leite. Ah, não, ele está aprendendo aí a tirar leite. Está aprendendo, fica 15 anos aprendendo a tirar leite, né? Porque está servindo de mão de obra barata. E eu vou pontuar uma coisa mais extraordinária. O estagiário, que eu há muito tempo venho chamando, às vezes, de escraviário, quando integrei a Comissão de Fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Minas Gerais, e encontrei inúmeras situações irregulares em estágio de estudante de direito. Estagiários que eram reduzidos a buscar pão na padaria, frutas para poder fazer vitamina para servir para a equipe de escritório. Escritórios com 400 empregados, 400 advogados, e o estagiário fazia isso, buscar pão e fazer vitamina para servir para os colegas advogados. Um absurdo, nós caçamos várias vezes carteiras que eram concedidas a esses escritórios, que é a autorização que a Ordem dos Advogados dá para que os escritórios mantenham estagiários, e só com essa luta constante é que vamos conseguir eliminar esses traumas da sociedade. E, por fim, na questão internacional, doutor Wanderson, obrigado pela contribuição, vou lembrar aqui um episódio que foi a guerra entre Brasil e Estados Unidos na questão do algodão. Né? Para quem não se lembra, uma guerra que durou
mais de 10 anos, ela protraiu por 10 anos na Justiça Internacional, o Brasil lutando para que fosse quebrada a cláusula americana que dava subsídio altíssimo aos produtores de algodão americanos para que eles furassem a competição no mercado brasileiro. Os produtores brasileiros não conseguiam colocar o algodão no mercado internacional porque o norte-americano chegava a ponto de pagar o dobro do que se gastava para produzir algodão em solo americano, para poder não permitir que o algodão brasileiro entrasse. Nós fomos vitoriosos nessa guerra, na época lá com a Organização Mundial do Comércio, foi a instância de liberação, onde o Brasil sagrou-se vitorioso e hoje consegue concorrer em condições mais igualitárias com o mercado norte-americano. Veja que é o mesmo que acontece no caso dos asiáticos, que nós não temos, por política pública internacional, e como disse a professora Andréia, sem dúvida alguma, isso é ponto para outro programa, né, de falarmos das políticas internacionais, a macroeconomia, ela é escravizante por si. Os nossos dirigentes estão vendidos à medida em que, no passado foram as empreiteiras, deu no que deu, e agora atualmente são os laboratórios farmacológicos. Vejam que nós estamos dominados pelo mercado dos remédios. Hoje os mercados de remédios são dominados pelos grupos estrangeiros que entram aqui e impõem aos nossos médicos, a nosso serviço de saúde, a aquisição de medicamentos, né, de forma quase impositiva mesmo. Para quê? Para consumir aquilo que é mais rentável. Por isso, temos que ir à justiça para pedir remédio para tratar de câncer, remédio para tratar disso, daquilo, porque nós não conseguimos comprar o remédio que vá salvar vidas, que vá curar das doenças. Então, essa análise gigante da macroeconomia, ela passa por essa questão política, que muitas vezes faz a própria escravidão nascer dos textos legais, quando coloca em desvantagem o produto brasileiro, o trabalhador brasileiro, que tem um produto que é a sua mão de obra, em concorrência com os demais. Vejam que em Belo Horizonte nós temos um caso típico, nós temos shoppings populares, assim chamados, que abrigam grandes contingentes de asiáticos, né? Nós temos aí chineses, nós temos aí coreanos, que estão dentro de Belo Horizonte, em grande número, reunidos num único lugar, com seus importados, né, com mercadorias importadas. De alguma maneira se abrandou ali a questão da fiscalização, o crime do descaminho, a coisa da nota fiscal, dos impostos, e o povo está convivendo com essa forma de dizer, lá é muito mais barato, lá é muito melhor. Claro, porque lá estão pessoas que estão trabalhando aí em situação análoga de escravo, porque a fiscalização nem sempre alcança também esse que torna-se um compatriota, mas numa condição diminuída de dignidade pelo seu próprio patrão. Pois não, professora Silvana? Pois é, mas nesse aspecto eu quero criar um contraponto aqui interessante. Claro. Há casos, porque é evidente que tem que haver uma fiscalização, e nessa fiscalização vão ser observados o que nós temos descrito aqui no novo descrição do artigo, que vai dizer que é condição de escravo o quê? Submeter um trabalhador a trabalho forçado. O que é um trabalho forçado? É que ele não quer. Não, você vai fazer isso, mas ele não quer fazer e ele não tem como deixar de fazer aquilo. Então, é o trabalho forçado. A jornada exaustiva, que vai além do que é permitido na legislação trabalhista, ou sujeitando a condições degradantes de trabalho, não tem água potável, não tem lugar para dormir, não tem alimentação, não tem fogão, não tem nada, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Retém a carteira dele, ele está trabalhando num lugar que qualquer lugar próximo tem 100 quilômetros e não se deixa ele ir para esse lugar. Não, você pode ir a pé, como é que ele vai voltar a pé 200 quilômetros para poder ir até lá comprar comida? Não tem jeito. Então nós estamos vendendo um arroz para você aqui, só que o nosso quilo de arroz é R$50. E aí por aí vai, quando termina o mês, o salário é 1.320 e ele já deve 2.500, quer dizer, ele nunca vai pagar essa dívida, ele vai se transformar num escravo. Essas são as situações que confirmam o escravo. Agora, qual é o problema? Como é que isto vai ser verificado? Geralmente é através dos valorosos servidores públicos fiscais do trabalho. Nós temos até o caso, né, muito conhecido lá dos Mânica,
fiscais do trabalho, inclusive, foram mortos, exatamente por denúncia de trabalho escravo em fazendas ou plantações de feijão e de grãos, né, lá na região. Não vou falar sobre isso. Mas aí é que eu quero fazer o contraponto do negócio. Olha, gente, nós vivemos num país muito grande. Tem gente trabalhando em lugar muito, muito distante. E, às vezes, a fiscalização do trabalho é feita e essa fiscalização, o auditor do trabalho, ele, nem sei se chama isso, André? Auditor do trabalho? É, né? Uhum. O auditor do trabalho, ele faz o trabalho, ele faz um resumo e aquilo é repassado ao Ministério Público do Trabalho, que, por sua vez, envia ao Ministério Público Federal, que, por sua vez, sem nenhuma espécie de fiscalização maior, criminal, ou sem sequer ouvir o dono da fazenda, porque ali estaria um preposto, um intermediário, sem ouvir, nós temos denúncias. E aí o fazendeiro, que muitas vezes é uma pessoa até idosa, um sujeito de 70, 80 anos de idade, ele já recebe uma denúncia como criminoso, como um escravagista, e ele toma um susto com aquilo, e ele não teve nem oportunidade, nem do processo trabalhista, não o processo trabalhista, mas o administrativo feito por esse fiscal do trabalho, nem teve oportunidade, num inquérito policial, de fazer uma prova do que estaria ali acontecendo, e ele já é imediatamente denunciado perante a Justiça Federal. Não é um, não são dois, não são 30 casos, são diversos casos dessa natureza que a gente vê acontecendo, sem que se tenha a existência da fase pré-processual, que é óbvio, ninguém é idiota, todo mundo sabe que ela não é imprescindível, mas também não podem ser feitas denúncias desta forma, sem que pelo menos se ouça o fazendeiro anteriormente. Porque uma pessoa de bem, que às vezes deu emprego a vida inteira, ela receber ali uma denúncia criminal por ser réu em processo disso, isso às vezes mata o sujeito que recebe isso só de desgosto. Então, tem o lado dos absurdos, que nós falamos aí da vinícola, nós falamos, gente, e os bolivianos lá em São Paulo, que moram no porão dos lugares, não saem, para fazer essa tal dessa calça jeans que a Andréia falou de 20 conto, mas costuma ser de 10, de 12, né? Então, eles moram lá em porões. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que muitas vezes vem denúncias contra o pequeno produtor rural e o pequeno produtor rural que não importou ninguém, importou maneira de dizer da Bahia, da Paraíba, que não está deixando de pagar nem nada disso, e aí é feito ali um processo dessa auditoria trabalhista e o cidadão é denunciado sem ter tido nem oportunidade de explicar e sem o próprio empregado dele ter sido ouvido. Nem a vítima é ouvida. É claro que nós sabemos que muitas vezes a vítima não tem noção que ele é vítima. Né? Ele costuma proteger o patrão ali e tal por falta dessa noção. Mas isso aí é uma coisa que eu cobro muito. É a seriedade do oferecimento dessa denúncia, que é o que disse a Andréia. Aí você vai ter um monte de processos com absolvições, com penas pequenas. Por quê? Porque a fase preparatória foi mal feita. E vou deixar o Guilherme falar, que era isso que eu queria que ele comentasse. Sim, isso é uma questão do descompasso, né, entre a legislação e a prática, mesmo porque nós, como falamos, temos um país de extensão continental, 215 milhões de pessoas, e com uma estrutura organizacional extremamente complexa. Até que uma lei surta o seu devido efeito, ela ser interpretada e aplicada corretamente, é o objetivo sempre, mas nem sempre alcançado tão brevemente. Eu queria só contar que nós estamos chegando ao final do nosso programa, como sempre é muito rápido, temos 5 minutinhos, mas vou citar aqui também mais uma fala do colega aí, o Wanderson, doutor Wanderson, que propõe e diz, olha, o desinvestimento na educação não seria uma forma de criar uma escravidão estrutural? Eu até me permito, viu, doutor Wanderson, dizer que, sem dúvida alguma, a gente faz, né, todos os dias, nas salas de aula, com os nossos alunos de direito, nossos alunos da psicologia, nós todos os dias fazemos uma conclamação a que todos sejam multiplicadores de uma condução melhor do país, uma condução no sentido de o que eu posso fazer no âmbito da minha atuação.
em casa, na minha comunidade, no meu bairro, no meu trabalho, como eu posso levar dicas do direito, aquilo que se propõe a fazer conforme a lei. Porque muitas vezes as pessoas estão alienadas pela mídia, que tem um conteúdo extremamente capitalista, consumerista, que leva as pessoas a desejarem muito aquilo que elas não têm e talvez nem possam ter, e por isso elas se submetem. E apenas para finalizar o contraponto da professora Silvana Lobo, em relação às grandes potências, até da zona rural, dos nossos grandes produtores, sem dúvida nenhuma, são os grandes sustentos do país, mas nós temos aí atividades como atividade bancária, por exemplo, em que nós temos colegas trabalhistas que estão enfrentando nos tribunais a guerra contra bancos que, driblando a própria tecnologia do crachá eletrônico, do ponto eletrônico, fazem com que bancários continuem trabalhando 14, 16 horas por dia com crachá de outro colega, com a senha de outro profissional e assumem funções de gerente de tudo. Ele é gerente de tudo, menos empregado, para poder não ter direito à hora extra, o gerente não tem controle de horário e assim vai. Os grandes bancos, os grandes grupos econômicos continuam dominando e escravizando. Não é novidade para ninguém o tanto que temos de repercussão na esfera trabalhista dessas condições desfavoráveis. De certo que nem todas vão se assemelhar ao trabalho escravo, como bem pontuaram aí a professora Andréia, a professora Silvana e até o doutor Guilherme, quando coloca aí das características mínimas dessas situações que são extremamente rudes para o ser humano e a dignidade. Eu queria pedir que, brevemente, cada um dos nossos colegas fizesse as considerações finais, agradecendo de antemão a todos, né, pela participação brilhante. Voltaremos ao tema, sim, em outra oportunidade. E a todos que estão nos acompanhando também, deixo o nosso abraço aí. E a semana que vem o Ponto Contra Ponto será às 20 horas. A gente vai noticiar direitinho aí nos nossos canais. Professor Guilherme, pode começar por você, Beleza. por favor. Eu já termino aqui e complementando o que a Silvana falou e a Andréia, né? A Andréia mencionou da empregada doméstica, e aí a gente sempre aponta, né, os culpados, e a gente critica o capital e etc. Mas quando eu olho para o apartamento da minha mãe, que está aqui ao meu lado, ali tem um quarto de empregada. Não tem uma janela, completamente insalubre. Essa mulher ficava ali confinada nesse quartinho. Ela que preparava a nossa comida, ela nunca sentou à nossa mesa. Ela nunca sentou à nossa mesa, ela comia de forma separada. E aí eu lembro de Sêneca, que é um histórico, né? E ele, conversando com o Lucílio, né? É curioso porque, e aqui só para a gente concluir, né? Ele diz assim, deixa eu encontrar aqui um trechinho. Então você vai passar sua vez, porque aqui 1 minuto vai cair daqui a pouco esse programa aqui. Então já foi. Na Grécia Antiga, né, Silvano? Na Grécia Antiga. Eu acho que o mais triste hoje que nós vemos é a servidão voluntária. Né? O escravo hoje fornecer o próprio lombo a chibata. Né? E isso é muito triste, porque aproveitamos da miséria alheia, né? E deixamos de olhar o outro como um irmão. Então, acho que essa aí é a minha consideração. E é isso, Rachid. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, irmão. 2020, 2021, os 2 anos da pandemia, eu acho que foi a prática de trabalho em condição análoga de escravo, principalmente dos profissionais da saúde, foi uma aberração. E ninguém fala disso. Então, acho importante também colocar essa questão. Importante. Um beijo, gente. Valeu. Tchau. Olha, fechando com números, uma advertência ao governo federal, ao governo estadual e às potências municipais que nós temos. De 2011 até 2020, o investimento no combate ao trabalho escravo no Brasil nunca foi maior do que 3 milhões de reais. Se somar minha conta do boteco, é capaz de dar mais. Então, nós temos que atentar para que essas multas que são aplicadas e outras formas de compelir patrões escravagistas a perda de bens, inclusive propriedades, deve ser convertida na prevenção e combate ao trabalho escravo. É a nossa dica. Muito obrigado. Fiquem aí todos convidados para o próximo Ponto Contra Ponto. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigadão.